Graça e paz, amados, eu quero aqui falar um pouco com vocês sobre a chamada de Deus. Em Mateus 11, 28, o Senhor diz: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Em Mateus 16, 24, o Senhor disse: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E em Mateus 28, 19, Jesus disse: Ide e fazei discípulo de todas as nações. Nós sabemos que há um claro processo entre a conversão e a promessa, entre a saída do Egito e a entrada em Canaã. Mas nós vemos aqui em todos esses versículos algo em comum, que é a presença de Jesus. A presença de Jesus em todas essas etapas. Aquele que é chamado para vir a Jesus, aquele que está cansado, que está oprimido, não custa nada. Jesus está fazendo uma chamada para ele: Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa chamada não te custa nada. Agora, porém, quando Jesus disse: Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aí te custa tudo. E te custa três coisas que são cruciais para isso. Que o primeiro é renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Nós temos que ter essa consciência de que ir até Jesus para ser perdoado não nos custa nada, é pela graça, é por aquilo que Jesus Cristo já fez, já conquistou. Agora, ir após Jesus, eu preciso renunciar a mim mesmo, eu preciso tomar a minha cruz diariamente e segui-lo, porque há um propósito para isso. Eu estou sendo transformado para ser a imagem e semelhança dele, eu estou sendo transformado por ele para caminhar com ele. Então, vir a Jesus é de graça. Vir após Jesus custa tudo. Por isso que nós precisamos ter esse entendimento, para que possamos saber e caminhar por essas áreas. Ir após Jesus é uma escolha de profundidade, de intimidade com o Senhor. Porque existe um povo que estima Deus, existe um povo que gosta dos milagres, que gosta de ver, que gosta de estar ali, que gosta das maravilhas de Deus. Mas ir após ele, se aprofundar nele, não é todos que querem. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 13, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre os povos pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimes no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. O povo gostava dos milagres, dos sinais, das maravilhas, tinham eles em grande estima, mas não queria relacionamento. Não ousavam se aprofundar. Por quê? Porque sabia que caminhar com Cristo tinha a ver com entrega, tinha a ver com renúncia, tinha a ver com morrer para si mesmo, tinha a ver com viver segundo aquilo que Cristo queria. E algo interessante sobre o ID é que Jesus não ordenou que toda a multidão fosse. A Bíblia diz que foi somente aos 11. Depois da ressurreição de Cristo, ele aparece aos 11 e agora sim comissiona todos eles com o ID. Em Mateus 28, versículo 18 até o 20, vai dizer que Jesus disse que foi-lhe dada toda a autoridade. E ele diz: agora ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o que nós conseguimos compreender é que são etapas. Aqueles que estão cansados e quiserem ser aliviados podem vir a Jesus. Aqueles que querem se aprofundar ainda mais precisam negar a si mesmo, precisa tomar a sua cruz e segui-lo. Após ter essa profundidade em Cristo, estando com Ele a todo instante, Jesus vai te dar uma ordenança. É um envio com violência. A palavra equibala, um envio com violência, sem direito de volta. Aí você precisa ir e cumprir o ID. Mas ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Portanto, eu creio que nós fomos chamados e comissionados pelo Senhor para dar continuidade no livro de Atos dos Apóstolos. Que nós possamos entender esses três períodos, esses três processos. Se você está no primeiro, mergulhe ainda mais. Se você está no segundo, se prepare que o Senhor vai te enviar. Nós estamos disponíveis a Deus e precisamos entender que Ele nos deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E Ele disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a melhor promessa que nós poderíamos esperar. O Senhor está conosco. E isso nos dá força para ir pregar a todas as pessoas, a toda criatura, batizando elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até a volta de Jesus. Que Deus abençoe.